tá faltando investimento no transporte público, né? Se você pensar que nós temos alguns desafios, né? Pensando em nível Brasil, né? O Brasil não se investe em transporte público. Pensar no Rio de Janeiro, nos últimos anos a gente teve pensar nos anos 2008, 2010, a gente estava no auge do Rio de Janeiro em termos econômicos brasileiros, e mesmo o Rio de Janeiro, onde a gente estava recebendo Olimpíadas, Copa, de olho na Jornada Mundial da Juventude. E aí o que se teve um grande investimento em infraestrutura de transportes, né? Sempre tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas e trazer aquilo como um legado para a cidade. Então a gente sabia que o transporte ele era um mecanismo de transformar, era transformador para as pessoas e transformar a cidade. E aí a gente tinha uma expectativa de que a cidade fosse melhorar. Então grandes investimentos vieram, e aí passado todos esses investimentos, passado esses anos, principalmente as Olimpíadas, hoje a gente vê que esse legado ele não prosperou. Então eu acho que falta um pouco de investimento, falta a priorização, e aí a gente não precisa ir muito além, não precisa ir no investimento num BRT completo, de repente uma faixa exclusiva, é só simplesmente na questão de priorizar, né? Se a gente pensar, hoje em dia a gente fala muito porque a gente precisa dar qualidade ao sistema de transporte. Mas como é que a gente discute qualidade se a gente não consegue dar tempo de viagem? Hoje qualquer pesquisa que a gente faz com passageiro, ou mesmo com cliente do ônibus, ou com passageiro do ônibus, ou com qualquer sistema de transporte, ou mesmo para aqueles que não são usuários de transporte público, o que te levaria a usar, ou qual seria melhor indicador de qualidade para o sistema de transporte público? E todo mundo responde que é a rapidez, né? E como é que você discute rapidez se você não traz a discussão de prioridade? Como que você discute rapidez e aí tempo de viagem se o ônibus ele está competindo, de repente, o espaço urbano com os veículos na rua? E aí a gente volta àquilo que a gente estava falando, que é a democratização do espaço público, né? Se você pensar, por exemplo, num estacionamento público, mesmo no centro da cidade, hoje você pensar que o preço do estacionamento desde 2000 custa a mesma coisa. Então você tem lá durante algumas horas, 2 horas, 3 horas, R$2 custa o estacionamento, que as pessoas alugam aquela vaga, privatizam uma área pública, né, para ficar um carro, um automóvel parado dentro do transporte individual. E aí no Brasil não se discute a questão do subsídio, como que, por exemplo, o transporte individual pode subsidiar o coletivo, uma vez que essa é sim uma solução de cidade, né? Funciona assim no mundo inteiro. De repente, assim, a Europa hoje já discute muito, hoje não, mas há muitos anos já se discute, por exemplo, o pedágio urbano. Se você pensar que Londres acabou de inaugurar uma linha de metrô com alguns bilhões de libras, com a verba do pedágio urbano de Londres. Então é o transporte subsidiando o transporte. Então assim, o próprio pedágio urbano, ou seja, você quer utilizar, você quer adentrar o centro da cidade, que é uma área mais condensada, onde de repente estão as centralidades, estão os empregos, estão os serviços, você não é proibido entrar. Você pode entrar com o seu automóvel, mas você vai pagar mais caro por aquilo. E aquelas pessoas que de fato quiserem usar e quiserem pagar, elas vão pagar, mas aí eu invisto no próprio sistema coletivo, porque de repente depois aquela pessoa que hoje paga, ela tem uma outra opção de ir no transporte público. Então eu acredito que seria um meio, uma maneira das pessoas utilizarem o transporte público, né? Então eu acho que são 2 viés hoje, principalmente, que a gente precisa discutir em transporte público, que é o investimento em infraestrutura, investimento em prioridade, investimento em pensar em transporte público como sendo foco de cidade, discussão de cidade, e a questão do barateamento do subsídio, porque hoje, se você pensar, a tarifa ela é alta para quem paga e ela não remunera os serviços, porque cada vez mais a população ela priva por qualidade. Cada vez mais a população ela é exigente pelo serviço, né? A partir do momento que entraram novos, que a gente chama de novos entrantes, né? Se você pensar dos aplicativos, o transporte sob demanda, e aí a gente falar de Uber, falar de 99, isso nada mais é assim, o serviço ele não é novo, o serviço do transporte sob demanda ele é muito antigo.
O que tem de novo foi a tecnologia que agregou para poder facilitar o acesso a esse tipo de transporte. E aí, de repente, aonde ele chega? Ele chega exatamente no gap da qualidade que as pessoas querem, aquele desejo que a pessoa quer de ter o serviço porta a porta, é de ter mais qualidade, de ter o transporte a hora que ela quiser, dele ter a previsibilidade da hora que ele pode acessar e a hora que ele pode chegar nos locais que ele precisa chegar, atingir. E aí, voltando, né? Como que eu, através do sistema de ônibus, posso hoje dar alguma previsibilidade se esse ônibus ele não tem uma faixa exclusiva, ele está no trânsito, dentro de um congestionamento comum, no meio do tráfego comum, e ele não tem a menor prioridade, sendo que ele está dividindo a via com 1, 2 pessoas, onde lá dentro ele tem 70. Então, acho que a gente volta, né? O transporte é isso, porque você acaba discutindo e voltando sempre para os mesmos pontos focais, para a mesma união e início de conversa, que é essa democratização do espaço urbano.